Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Nós vamos dissecar uma decisão que é literalmente um divisor de águas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a famosa sentença de 2018 no caso do povo indígena Chucuru contra o Estado brasileiro. Com aquele nosso olhar bem acadêmico, mas sempre direto ao ponto, a gente vai entender como o direito internacional lida com uma tensão gigantesca. De um lado, a urgência em proteger os direitos humanos, do outro, os labirintos intermináveis da burocracia estatal. Vamos mergulhar nos fatos, nas barreiras processuais e, claro, no mérito jurídico que faz desse caso um marco absoluto na jurisprudência intero-americana. Mas antes da gente entrar nos detalhes técnicos, eu quero propor uma reflexão. Uma daquelas perguntas socráticas para a gente manter em mente até o final do nosso estudo. O que acontece quando a máquina estatal leva mais de 16 anos para garantir um direito fundamental? Pensem nisso. Temos aqui um choque de realidades. O direito ancestral de um povo à sua terra, que é urgente e vital, batendo de frente com o peso e a lentidão sufocante do processo administrativo. Quando o tempo da burocracia ignora o tempo da dignidade humana, quais são as consequências jurídicas? Bom, foi exatamente esse o dilema que a Corte Interamericana foi chamada a resolver. Para o nosso raciocínio fluir bem, a gente vai estruturar essa conversa em 6 passos fundamentais. Primeiro, o contexto. Quem é o povo Chucuru? Segundo, a verdadeira maratona que é o processo de demarcação. Terceiro, como o Estado brasileiro tentou se defender com objeções preliminares. Quarto, o cerne da questão, o conceito de propriedade coletiva. Quinto, as garantias judiciais. E, para fechar, o legado formidável que essa sentença deixou para o direito internacional. Vamos lá. Passo 1. O contexto e quem é o povo indígena Chucrum. Para entender o caso, a gente precisa entender a escala da situação. Os registros do povo Chucuru lá em Pernambuco vêm desde o século XVI. É uma comunidade extremamente resiliente, formada por mais de 2.300 famílias. E o território ancestral que eles reivindicam no município de Pesqueira é monumental, 27.555 hectares. E o ponto-chave aqui, preste bem atenção nisso, é que esse território não é apenas um pedaço de terra no mapa. De forma alguma. É um espaço regido por uma organização social e política super complexa. Eles têm uma assembleia, o cacique, o conselho de líderes e a figura essencial do pajé. Sem a terra, essa estrutura, que é a base da sobrevivência cultural deles, simplesmente desmorona. Passando agora para o passo 2, o processo de demarcação, ou melhor, a batalha burocrática. Vejam bem, o direito deles à terra é ancestral, certo? Mas o reconhecimento legal precisa passar pela máquina do Estado. E no Brasil, o Decreto de número 1775 de 1996 estabelece um caminho com 5 etapas obrigatórias. Começa com a identificação através de estudos da FUNAI. Depois vem a declaração pelo Ministério da Justiça. A terceira etapa é a demarcação física do terreno em si. A quarta é a homologação presidencial. E, finalmente, a quinta, o registro. No papel, é uma arquitetura criada para dar transparência. Mas na prática, acaba criando múltiplos gargalos onde o tempo pode e costuma se arrastar por décadas. E foi exatamente o que aconteceu. O processo administrativo do povo Chucuru começou lá em 1989. E não foi só demorado, foi um caminho tragicamente violento. Em 1998, no auge das disputas pela terra, o líder principal, o cacique Chicão, foi assassinado. E juridicamente, 1998 é um ano crucial. Por quê? Porque o Brasil só aceitou a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana em 10 de dezembro de 1998. Ou seja, a Corte só pode julgar o que aconteceu depois dessa data. A homologação da terra só foi sair em 2001 e a titulação final, apenas em 2005. O que nos leva ao passo 3, as objeções do Estado brasileiro. As famosas exceções preliminares. Quando o caso chegou ao Tribunal Internacional, o Brasil usou as ferramentas técnicas que tinha para tentar evitar o julgamento. Primeiro, alegaram incompetência ratione temporis, dizendo, olha, a Corte não pode julgar nada antes de dezembro de 98. E a Corte, aplicando a lei de forma estrita, concordou. Limite temporal aceito. Mas aí, o Estado também alegou que os indígenas não tinham esgotado todos os recursos internos, ou seja, as vias judiciais dentro do Brasil. Só que aqui a Corte foi dura, rejeitou o argumento completamente. O motivo? O Brasil não especificou quais seriam esses recursos no momento certo, que era lá atrás, na fase de admissibilidade. É uma aula magistral sobre o princípio da preclusão processual. Perdeu o prazo, perdeu o direito de argumentar. Chegamos então ao passo 4, que é o grande coração jurídico desse caso. O direito à propriedade coletiva sob a ótica do artigo 21 da Convenção Americana. Pessoal, superadas as barreiras preliminares, a gente entra no mérito substancial. E aqui ocorre uma verdadeira quebra de paradigma.
O direito civil clássico, aquele que a gente estuda nos primeiros anos da faculdade, enxerga a propriedade com foco no indivíduo, no valor comercial, nas escrituras de papel. Mas a jurisprudência interamericana dá um salto. Ela reconhece a propriedade coletiva indígena. Nessa visão, a terra não pertence a um único dono, ela pertence à comunidade. O vínculo não é meramente econômico, é ancestral. É a garantia literal da sobrevivência e da identidade daquele povo. E a Corte cristalizou isso em uma frase que é o pilar de toda essa decisão. Eles disseram: a posse tradicional dos indígenas sobre suas terras tem efeitos equivalentes aos do título de pleno domínio concedido pelo Estado. Vamos traduzir isso? Significa que o direito ancestral já existe antes mesmo do Estado existir. O papel do Estado ao demarcar a terra não é criar um direito do zero, é apenas declarar um direito originário que já estava lá. A posse tradicional por si só vale tanto quanto qualquer papel timbrado em cartório. Vamos ao passo 5? Garantias e proteção judicial, baseadas nos artigos 8 e 25 da Convenção. Acontece que declarar um direito no papel é bonito, mas não adianta nada se a justiça demora tanto que a insegurança toma conta. O tribunal foi examinar o conceito de prazo razoável, e a conclusão foi pesada. O atraso de mais de 16 anos na via administrativa foi considerado totalmente injustificado. Para piorar, existiam ações civis de pessoas não indígenas que se arrastaram por décadas. Uma delas foi de 1992 até 2014. Sem falar que o Estado falhou no que chamamos de desintrusão, que é retirar os invasores do território. Imagina o cenário. Anos de espera burocrática misturados com a permanência de terceiros nas terras. Isso tirou do povo chucuro qualquer chance de viver em paz, configurando múltiplas violações dos direitos humanos. E, finalmente, chegamos ao passo 6, o legado jurídico dessa sentença. Por que esse estudo de caso é tão vital? Extrapolando as fronteiras do Brasil, o maior legado aqui é a redefinição brilhante do conceito de segurança jurídica. A Corte deixou claro que segurança jurídica não é só ter uma certidão guardada na gaveta. É a realidade tangível no dia a dia. Um título não serve de nada se não vier acompanhado da demarcação física no terreno e da garantia de que a comunidade pode viver ali de forma pacífica, sem interferência ou violência. No fim das contas, a efetividade prática do direito é a única medida real de justiça. O que nos traz de volta àquela nossa pergunta lá do início. Qual é o verdadeiro custo para a dignidade humana quando a burocracia estatal falha? Quando ela se arrasta muito além do que é razoável? O caso Chucuro prova que a demora excessiva do Estado não é só um incômodo, um probleminha no processo. A demora excessiva é, por si só, uma violação gravíssima dos direitos humanos. Fica a reflexão para a gente sobre o verdadeiro papel e a responsabilidade do Estado. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais esta análise profunda e até o nosso próximo estudo de caso.